Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 463 Liu Gold vs Gigante Polar. Ni Yan se dirigiu para a arena. Depraved realmente acreditava que o seu gigante polar poderia enfrentar Liu Gold. Ele só podia estar brincando. Ni Yan o mostraria o quanto estava se iludido. Ni Yan cantou um encantamento. Com um flash de luz e um poderoso rugido, Liu Gold se materializou na arena. Liu Gold tinha mais de 3 metros de altura, aproximando-se a 4 metros, aproximadamente uma cabeça maior que o gigante polar. Ele estava coberto de escamas de ouro densas que pulsavam com um brilho carmesim. Como os animais de estimação de alta patente como dragões dourados e o gigante polar eram bastante raros, os jogadores tinham muito pouco conhecimento sobre eles. Tudo o que sabiam eram as histórias de lendas descrevendo o imenso poder que essas existências tinham. Quanto ao quão poderosos eram, isso ainda era uma incógnita. Os únicos exemplos eram as poucas aparições de Liu Gold em ação, sendo a sua aparição durante o cerco da Fortaleza Cripes a mais recente. Havia vídeos da maioria desses eventos circulando online. O poder de Liu Gold era assustador. Pensando nisso, o gigante polar não poderia estar muito atrás. Quanto a quem era o mais forte, ninguém poderia dizer com certeza. Ni Yan estava bastante familiarizado com esses animais de estimação de alta patente. Afinal de contas, eram relativamente numerosos durante o seu auge na linha do tempo anterior, com muitos dos melhores jogadores possuindo um. Ni Yan estava ciente de que os gigantes eram superiores em confrontos diretos. No entanto, a proeza física dos dragões também não devia ser menosprezada, ficando apenas um pouco atrás da defesa dos gigantes. Dada a enorme disparidade nas taxas de crescimento, o gigante polar não tinha chance contra Liu Gold. Vamos começar? Ni Yan disse em um tom casual. Ele era atualmente muito mais forte que Depraved e outros como ele, isso falando apenas do status por si só. Ni Yan tinha cerca de 7.000 pontos de vida, enquanto Depraved tinha apenas cerca de 3.000. Ele estava no nível 72. Depraved era apenas nível 61. Seus outros atributos, como poder de ataque, defesa, camuflagem, instinto e assim por diante, eram cerca de 30% mais altos que os de Depraved. Estas eram provas de que seus últimos esforços finalmente valendo a pena. Nenhum outro ladrão poderia igualar-se a Ni Yan agora. Ni Yan manteve seu status oculto. Nunca os revelaria publicamente. Obviamente, sua vida ainda pode ser vista por outro. E apenas isso já era verdadeiramente assustador. Qualquer ladrão que o visse perderia toda a confiança em si mesmo. Este era o efeito do seu equipamento e o título de comandante de 10.000 homens. Depraved e sua laia estavam se achando demais querendo desafiá-lo. O gigante polar soltou um rugido profundo e atacou Liu Gold. A partida começou. Depraved entrou em stealth e desapareceu no fundo. Eye of Truth. Os olhos de Ni Yan floresceram com uma luz vermelha. Examinando ao redor, ele avistou uma silhueta fraca a cerca de 30 metros de distância dele. Rapidamente ordenou que Liu Gold mirasse na área com Dragon Breath, não se incomodando em agir sozinho. O coração de Depraved parou. Já sabia de antemão que Ni Yan possuía uma habilidade ocular. Mas experimentá-la pessoalmente era completamente diferente. Ele se sentiu completamente exposto. A intensidade do olhar era palpável. Vendo as chamas violentas explodindo em sua direção, ele rapidamente fugiu, por segurança, com Gale Step. Boom! O Dragon Breath explodiu no centro da arena, transformando a área em uma enorme mancha negra. Brasas dançaram pelo ar antes de se dissipar no céu. O solo que estava protegido pelas formações protetoras de incontáveis Magister não recebeu nenhum dano. No entanto, os jogadores próximos ainda podiam sentir o poder assustador enquanto o ar ao redor da arena fervia. Nenhum ladrão poderia sobreviver a um golpe direto de um ataque tão terrível. Bang! Liu Gold e o gigante polar entraram em confronto. Seu imenso peso e tamanho abalaram todo o palco. O som de seus golpes reverberando pela praça. Os rostos da multidão empalideceram de medo e eles lentamente começaram a recuar. Só depois de recuar mais de 30 metros finalmente se sentiram seguros. Ah merda, que tipo de poder é esse? É aterrorizante. A pata do gigante polar atingiu Liu Gold diretamente no peito. Menos 1271. Liu Gold apenas estremeceu levemente e coçou o local atingido enquanto encarava seu inimigo com olhos famintos. Dado que ele tinha mais de 27.000 pontos de vida, isso mal contava como um arranhão. Explosive Counter. Um violento redemoinho irrompeu de Liu Gold enquanto ele retaliava acertando fortemente o gigante polar no ombro. Bang! Ele foi lançado derrapando vários metros para trás antes de tropeçar e encontrar o chão da arena. Menos 3.437. Com apenas 16.000 pontos de vida, o gigante polar sofreu sérios danos ao receber aquele simples golpe. Todos estavam aturdidos, especialmente Depraved que tinha uma expressão incrédula no rosto. Ele não esperava que o gigante polar fosse ser subjugado, principalmente dessa forma. Os gigantes não deveriam ser mais fortes que os dragões em um confronto direto? Desde o passado antigo, os gigantes governavam a Terra enquanto os céus pertenciam aos dragões. Geralmente, os dragões que não voavam eram os mais baixo nível. Como um dragão dourado como o Liu Gold se tornou tão poderoso? De volta à sede da Angel Corps na Fortaleza Sanguínea, Soaring Angel.
que assistia a uma transmissão ao vivo da partida, levantou de repente de seu assento. O que diabos está acontecendo? Soaring Angel murmurou. Liu Gold o surpreendeu. Sempre acreditara que o gigante polar tinha uma vantagem absoluta em um espaço limitado como a arena. Ele realmente queria perguntar a Ni Yan o que diabos deu a este dragão dourado para que ele ficasse tão forte. Antes tinha absoluta confiança de que Ni Yan estava apenas blefando. Porém, agora percebia seu erro. Neste momento, a batalha na arena estava brutalmente feroz. Ni Yan se mantinha exatamente no mesmo lugar de antes, não demonstrando qualquer intenção de que pretendia agir. Depraved furtivamente se aproximou Ni Yan em uma tentativa de balançar as coisas do seu lado, só para ver chamas quentes escaldantes bloquearem o seu caminho, não lhe dando outra escolha senão recuar. Mesmo enquanto se chocava com o gigante polar, Liu Gold ainda tinha energia suficiente para proteger seu mestre. O gigante polar estava em um estado deplorável. Toda vez que ficava de pé, era apenas para ser derrubado por Liu Gold logo em seguida. Ficava de pé, era surrado de volta ao chão. Este ciclo continuou várias vezes. Seu corpo estava cheio de marcas de garras, sangue fluía das feridas profundas. A criatura choramingou de dor, impotente diante do poder absoluto de Liu Gold. A partida era completamente desequilibrada. Não havia suspense algum. Vendo a luta indo se transformar em um massacre unilateral, Depraved ficou ansioso e recitou um encantamento. Os músculos do gigante polar de repente se expandiram e cresceram várias vezes em tamanho. Sua pele branca pura foi tingida com um tom de vermelho e seus olhos ficaram púrpuros. Ele havia entrado no modo berserk. O gigante polar começou a atacar Liu Gold com vigor renovado. Contudo, foi exatamente nesse momento que um meteoro abrasador de repente caiu do céu. Meteor Drop. Com um estrondo alto, as chamas engoliram todo o palco. O gigante polar foi derrubado no chão pela chuva de bolas de fogo. Independente do quanto se esforçasse, não conseguia se levantar. O gigante polar não podia nem competir contra Liu Gold em um confronto físico, então não havia necessidade de falar sobre um confronto mágico. Era inútil. Mesmo depois de entrar em modo berserk, a criatura ainda continuava no chão, incapaz de sequer levantar a cabeça. A pele do gigante polar estava repleta de feios hematomas causados por queimaduras. Enquanto tentava se levantar, Liu Gold complementou seu ataque soprando mais um bocado de chamas ardentes. O poderoso Dragon Breath atingiu o gigante polar diretamente no peito. Ele soltou um uivo miserável e foi enviado voando para fora da arena antes de cair pesadamente no chão. Sua vida finalmente chegou ao fim e se transformou em um raio de luz. O silêncio prevaleceu na praça. Ninguém esperava por tal resultado. Mesmo que o gigante polar não conseguisse vencer Liu Gold, todos acreditavam que ele poderia pelo menos resistir. No entanto, acabou como um saco de pancadas, simplesmente incapaz de reagir. Mesmo após entrar em modo berserk, nada mudou. Tudo isso culminou em uma derrota esmagadora. O dragão dourado do chefe é muito feroz. Se houvesse um quadro de classificação para animais de estimação, Liu Gold definitivamente ocuparia o topo. Depois que o gigante polar foi morto, Depraved perdeu toda a vontade de lutar. Ele não tinha sido capaz de se aproximar de Ni Yan o tempo todo durante a luta devido ao Dragon Breath. Ele dissipou sua furtividade e se materializou de volta à vista e olhou para o distante Ni Yan que em nenhum momento havia deixado o seu lugar. Parado assim, Ni Yan parecia como uma divindade olhando para o mundo. Com Liu Gold sob seu controle, ele era praticamente inigualável. Eu admito a derrota, reconheceu Depraved em um tom desanimado. Ele olhou para Ni Yan e perguntou: posso ter uma partida real com você? Desta vez sem animais de estimação. Você pode tratar como um pedido. Não tem nada a ver com o desafio anterior. Você não está qualificado. Ni Yan disse em um tom indiferente fazendo um leve movimento com os ombros como se estivesse simplesmente declarando um fato. Ninguém questionou as palavras de Ni Yan. Os olhos de Depraved brilharam com um traço de desapontamento. Então, quando vou me tornar qualificado? Quando se tornar um dançarino das sombras, disse Ni Yan. Apenas ladrões que avançaram para dançarinos das sombras mereceram desafiá-lo. Ele definitivamente se tornaria um dançarino das sombras antes de qualquer outra pessoa. Já havia dominado as técnicas de um dançarino das sombras. O que lhe faltava agora eram apenas níveis. Contanto que seu nível fosse alto o suficiente, ele poderia facilmente completar a missão de avanço de classe para dançarino das sombras. Dançarino das sombras. Depraved resmungou. Seus olhos reacenderam com espírito e ele cerrou os punhos. Então se tornaria um dançarino das sombras e depois voltaria para desafiar Ni Yan. O termo, dançarino das sombras, ainda era desconhecido para a maioria dos jogadores. Parecia ser a classe depois de Grande Ladrão, uma existência de pico. Só se pode tentar a missão de avanço depois de atingir o nível 100. Depois que Ni Yan falou essas palavras, o termo dançarino das sombras instantaneamente se tornou um tema quente entre os jogadores. Todo mundo estava discutindo com animação. Uma vez que você se tornar um dançarino das sombras, você poderia desafiar o Nirvana Flame. Tornar-se um dançarino das sombras. Isso imediatamente virou o objetivo de todos os ladrões.